Caríssimos irmãos e irmãs, é o quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. Sempre no quarto domingo da Páscoa é o domingo do Bom Pastor. A cada ano a igreja lê um trecho do Evangelho do Bom Pastor, capítulo 10 de São João. Como o texto é longo, mas profundo e importante, todo ano se lê um trecho. Hoje foi lido do versículo 11 ao 18. Mas o texto é tão importante que durante a semana, quem vem na missa durante a semana, esse texto vai ser lido inteiro, cada dia um pedaço. Hoje também, por conta disso, é dia que a igreja, geralmente nas suas dioceses, distribui os primeiros ministérios, os ministérios para aqueles que vão ser ordenados padres. Antes de se tornar diácono e depois padre, a igreja elege e dá aos seminaristas que estão na etapa própria 3 ministérios: admissão à ordem sacra, leitorato e acolitato. Essa semana o padre foi pregar o retiro para 11 jovens que vão receber um desses 3, cada um na sua etapa, o seu ministério. Quando a igreja institui um leitor e um acólito, por exemplo, ele se torna um leitor e acólito oficial da igreja. Aqui, as funções que cada um exerce aqui na missa, de acólito, de ministro, de leitor, ela é dado pelo pároco. O pároco então vai a investidura para esses que vão fazer essa missão. Essa investidura vale para o território do pároco. Se ele vai, por exemplo, em outra paróquia e pede, ou ele pede para ajudar nessa outra paróquia, ele tem que pedir a permissão do outro pároco, porque a instituição é só para esse território. Quando é instituído um jovem seminarista como leitor, por exemplo, ele é instituído por toda a igreja. Aonde ele for, ele pode exercer essa missão de leitor. Aonde ele for, ele pode exercer a missão de acólito, que é não só preparar a credência, mas agora como acólito ele pode preparar o altar na hora do ofertório. Tudo isso para mostrar que o tema da homilia de hoje: o Senhor é o único pastor, Ele é o bom pastor, nós somos suas ovelhas, mas também Ele nos constituiu pastores dele. Ao mesmo tempo que o Senhor espera que a gente seja as suas ovelhas, também Ele dá a missão para cada um exercer um pastoreio diferente, como fosse uma extensão dele. Só há um pastor, porém quando eu exerço, por exemplo, como padre, o meu pastoreio com vocês, é Ele que está conduzindo o povo. É isso que a gente vai ver hoje. Não só o padre, mas cada um recebe isso. Jesus, então, ele se apresenta como o bom pastor. Na língua de Jesus, no hebraico, essa palavra bom também pode ser traduzida como belo, o bom ou o belo pastor. Primeiro, entender o que é bondade, o que é ser bom. De modo geral, as pessoas entendem errado e acham que ser bom é aquela pessoa que não tem boca para nada, aquela pessoa que todo mundo faz de bobo, aquela pessoa que tanto faz como tanto fez. São Tomás explica que não é isso. Ser bom é conduzir o outro para Deus. Quando é que eu estou sendo bom? Quando eu estou conduzindo para Deus, quando eu levo o outro para Deus. Jesus se apresenta aqui como o bom pastor. Ele nos conduz para Deus. Olha como terminou a segunda leitura, aliás, a primeira leitura da boca de Pedro: em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Não existe outro nome pelo qual nós chegamos até Deus. Nesse contexto todo é que Jesus depois vai falar:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só há um nome, um caminho, uma pessoa que nos leva até o Pai: Jesus Cristo. E é por isso que Ele é o bom pastor, o belo pastor. Quando nós, inseridos nele, levamos as pessoas para Deus, a gente está sendo bom. A bondade, então, é levar o outro para Deus. Para levar o outro para Deus, às vezes eu tenho que corrigir, às vezes eu preciso ensinar, às vezes eu preciso incentivar, às vezes eu preciso carregar. A bondade, então, é a capacidade nossa de levar o outro para Deus. Quando eu estou fazendo isso, eu estou exercendo o meu pastoreio, na onde Deus me colocou, na missão que Deus me colocou. Na carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo diz que toda autoridade vem de Deus. Qual é o sentido da autoridade, que é diferente do autoritarismo? Qual é o sentido da autoridade na Bíblia? A bondade. A autoridade é aquele que exerce sobre o outro uma capacidade, um poder para levar o outro para Deus. O autoritarismo é quando eu exerço um poder sobre o outro que me favoreça. Toda autoridade vem de Deus. Não é à toa que o demônio tem, sempre, mas agora de modo especial, ele tem debochado do que é verdadeiramente a autoridade. Ou transforma a autoridade em autoritarismo, ou transforma a autoridade em bananice. A pessoa não exerce a sua função que lhe é devida. Se toda autoridade vem de Deus, então significa que todos nós recebemos de Deus a missão de sermos ovelhas. Ele é a autoridade, Jesus, que nos leva até Deus, mas também a gente tem a missão de levar as pessoas até Deus. Aí entra a figura do padre, aí entra a figura dos pais, aí entra a figura até dos filhos, o padre vai falar isso depois, do professor, do policial, de todo mundo, do político que exerce autoridade. Cada autoridade que foi dada será cobrada de Deus. Qual é a cobrança que vai ser? Se você usou dessa autoridade para levar as pessoas até Deus. Se você fez isso, você foi bom. A minha salvação depende do tanto que eu santificar vocês. A minha salvação depende do quanto que eu levar vocês para o céu, vocês para Deus. Eu vou estar exercendo esse pastoreio que o Senhor me confiou em Jesus. Qual é o perigo de eu me tornar um mercenário? Que é o que está no texto que nós vamos ver hoje. Na Bíblia existem duas grandes teologias. Tem duas grandes teologias que passam a Bíblia inteira. A Bíblia inteira fala dessas duas coisas. A primeira coisa, e maior, mais do que da pastoreio, a primeira teologia da Bíblia, a maior teologia da Bíblia, é a teologia matrimonial. Quando Deus vai falar de algo do céu, Ele precisa falar de coisas que a gente vê para comparar com as coisas do céu. Deus usa de metáforas daqui, usa de coisas daqui para falar como metáfora de coisas lá do céu. A primeira coisa, e que passa a Bíblia inteira, que Deus usa a Bíblia inteira, é a questão do casamento. Da primeira página até a última página da Bíblia, casamento, matrimônio, casamento, toda hora. Por quê? Porque Ele quer falar de algo lá do céu, que é o casamento entre Ele e a humanidade. O matrimônio, ele é um símbolo do que é o matrimônio entre Deus e a humanidade. Se aqui o matrimônio, por exemplo, se faz uma só carne, ele se torna uma só carne, lá no céu seremos um com Ele. Olha como terminou a segunda leitura. Aliás, olha como fala a segunda leitura. Olha, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Mas olha agora, sabemos que
Quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Haverá uma união profunda e nós seremos um em Cristo, sem perder a sua individualidade, como casal. São uma só carne, mas nenhum perde a sua individualidade. Assim também lá no céu, seremos um em Deus. Agora veja, que se Ele é o bom pastor, e nós então estamos unidos a Jesus já, significa aquilo que o Padre está falando. Nós temos uma missão de sermos ovelhas e pastores. Como o Padre dizia, toda a Bíblia então passa essa teologia do casamento. Como é que termina a Bíblia? Termina com a festa de casamento do Cordeiro, com as bodas do Cordeiro. Jesus vem como um noivo. É por isso que o primeiro milagre de Jesus é num casamento, e não se fala o nome do noivo lá no casamento. Por quê? Porque o noivo é Ele. Ele vai trazer o vinho novo. Ele é o noivo. Ali o casamento, há um casamento de fato, mas há um casamento superior, que é Ele que vai se entregar na cruz. O momento desse casamento será na sua cruz. O momento do casamento vai ser a hora que o soldado rasgar o peito de Jesus, sair sangue e água. E é por isso que na missa se diz sangue da nova e eterna aliança. Aliança lembra o quê? Casamento. Ele nos desposou. Ele é o esposo. É por isso que no Apocalipse a igreja é vista como a esposa, aquela que espera a vinda do esposo. Mas a outra grande teologia que tem na Bíblia é a teologia do pastoreio. Por quê? Porque é a profissão que estava mais ali, que um monte de personagem acabou sendo pastor. E como o Padre disse, Deus usa para falar de coisas do céu a partir de coisas que o povo vê. Então, se havia uma profissão que desde o começo do povo de Israel, até depois do tempo de Jesus, até os apóstolos, é a figura do pastor. Quem veio na missa São Drogo essa semana vai lembrar que ele é devoto de Davi, ele vai viver como pastor, ele doa toda a sua riqueza e vai viver como pastor. Na Bíblia, então, aparece a figura do pastor já desde Abel. Lembra na hora da oferenda? Caim entrega lá o fruto da terra, mas tudo zoado. E Abel vai lá e é pastor, entrega a melhor ovelha que ele tinha. Depois vem Abraão, Isaac, Jacó, todos pastores. Moisés, a hora da sarça ardente, Moisés vai atrás de uma ovelha se desgarra, e ele vai atrás daí, ele tem a experiência da sarça ardente. Gedeão, depois do tempo dos juízes, Gedeão, primeiro ele é um pastor, depois ele se torna um soldado. Davi era pastor, e assim por diante. Chega uma hora no povo de Israel, na história de Israel, então, que Deus usa dos pastores para conduzir o povo. Como o Padre disse, Abraão, Isaac, Jacó, e de modo especial, Moisés. Moisés, como um pastor, ele tem que atravessar o deserto, conduzir o povo, alimentar o povo, educar o povo, até a chegada da terra prometida. O Padre acabou de falar que o que é ser bom? Levar o outro para Deus. Essa caminhada que Moisés faz com o povo, nada mais é do que uma metáfora do que Jesus vai fazer depois. Mas de modo especial, Moisés, ele vem, e nesse deserto, que representa a nossa vida, ele conduz o povo. Assim Jesus, como um novo Moisés, também conduz o seu povo. Só que na história de Israel, o que vai acontecer? Deus vai então suscitando pastores, até que chega uma hora que ele estabelece os sacerdotes como os pastores. Ele dá uma obrigação aos sacerdotes, ele fala: olha, vocês vão ter que conduzir o povo até mim, vocês vão ter que corrigir o povo, e vocês vão ter que alimentar esse povo. Vai tudo bem, ou começa tudo bem, mas depois já começa a dar BO. Chega numa época
em que os sacerdotes, eles começam a se preocupar com eles. Eles não olham mais para o povo. Então, olha só, eles deixam de conduzir o povo para Deus e começam a buscar o próprio interesse. Nesse período, por exemplo, eles não corrigiam o povo. O povo ficava pecando, e eles não corrigiam o povo, eles deixavam o povo ir pecar. O povo se afastava de Deus com isso. Por que eles faziam isso? Porque olha que coisa, quando alguém cometia um pecadão do Antigo Testamento, ele tinha que fazer um sacrifício, ele tinha que pagar um sacrifício. Então ele ia lá até a porta do templo, comprava um animal e sacrificava aquele animal. Esses animais que eram vendidos eram dos sacerdotes. A pessoa andava 150 quilômetros, 200 quilômetros, não dava para trazer animal. Então eles vendiam na porta do templo. Quanto mais o povo pecava, mais sacrifício tinha. Então mais se vendia animais. Então mais os sacerdotes ficavam ricos. Então para eles era vantagem que o povo pecasse. Quanto mais se pecava, mais entrava no bolso deles. Pior ainda, o povo, por sua vez, não mudava de vida. Pensa assim, o cara cometeu um adultério, ele tem que ir lá e fazer o sacrifício. Ele ia lá, comprava uma ovelha, mandava sacrificar e voltava para o adultério, não mudava de vida. Semana que vem ele estava lá comprando outra vez de novo, e assim ia, e assim, e assim. E os sacerdotes, em vez de corrigir, ficavam quietos, não falavam nada. Então virou um grande negócio. Aí é que vai entrar a frase que você precisa entender: prefiro a misericórdia que o sacrifício. Por quê? Porque chegou uma hora em Jerusalém, no tempo da Páscoa, por exemplo, que se matava 40 mil animais por dia. Era uma enxurrada de sangue. Só que o povo não mudava, e os sacerdotes ficavam ricos, que vai desembocar na riqueza de Caifás, de Anás, de toda aquela turma lá que vai perseguir Jesus depois. Ninguém falava nada. As pessoas puxavam no templo, puxavam o sangue com rodo. Tinha que ter uns sacristãos lá que ficavam puxando tanto sangue que tinha com rodo, mas só que não mudava ninguém mudava. Virou um grande comércio, um grande negócio. Então Deus usa da boca de Ezequiel para corrigir os sacerdotes. A primeira coisa é ele falar que o cheiro desse sangue, que não tem mudança, que não tem arrependimento, me dá nojo. Deus falando pela boca de Ezequiel. Porque vem na missa, por exemplo, e não muda. No capítulo 34 de Ezequiel, ele faz uma correção a todos os sacerdotes, que até hoje, nós como padres, a gente tem que ler. Lá é falado dos sacerdotes que tosquiam as ovelhas, que arranca toda a lã das ovelhas, depois larga para morrer a míngua, que se preocupa só com as ovelhas gordas, que não quer saber das ovelhas pobres, que isso, aquilo, outro. Ezequiel vai lastrando, vai falando um monte de coisa lá, que até hoje, nós como padres, a gente tem que ler e fazer um exame de consciência. Mas chega uma hora que Deus fala assim da boca de Ezequiel: olha, já que está tudo zoado, já que está do jeito que está, então escuta a profecia que eu vou falar. Fala para o povo essa profecia: eu mesmo, Deus, vou pastorear o meu povo, eu mesmo vou conduzir esse povo. Tá bom? Depois vai ter umas outras tretas lá, umas outras confusões, os sacerdotes não vão melhorar, mas vai vir Jesus, que assume essa profecia para ele. Ele chega hoje então e fala: eu sou o pastor que Deus prometeu. Quando ele diz eu sou o bom pastor, ele está falando, é ele que vai conduzir o povo, é ele a pessoa prometida, é ele quem vai ser o novo Moisés, que vai levar o povo não para a terra prometida, mas para Deus.
nem que seja dando a minha vida. Uma outra coisa que você tem que saber é o seguinte: no tempo de Jesus, ou no tempo da Bíblia, diferente do que muita gente pensa, ser pastor não era uma profissão fácil. Era a profissão da pobrada. Era assim, a profissão de que não tem o que fazer, não tem, a pessoa sem recurso, não tem recurso, porque ninguém queria ser pastor. Quando a gente olha assim, às vezes gravura, às vezes imagem de pastor, de Davi, de Jesus, ali num campado, com as ovelhinhas, sabe, uma vida bucólica, uma vida calma lá, com água, tocando harpa. Não era assim, não era, era o contrário. Ser pastor era o último recurso. Por quê? Porque era uma profissão de pobre, num lugar pobre. O pastor, ele, como eu disse, era o último recurso. A pessoa, ela conseguia fazer um pequeno rebanho, e ela tinha que então cuidar desse rebanho. Por quê? Porque o sustento dessa pessoa e da sua família estava ali no rebanho. Só que, de novo, é um lugar deserto, é um lugar que não tem água, que não tem comida. Se o pastor deixa a ovelha morrer de fome, ele com a sua família vai morrer de fome. Então o que acontecia? Todo dia de manhã ele pegava o seu rebanho, que tirava do aprisco, daqui a pouco o padre vai explicar. Ele pegava todo dia o seu rebanho e saía atrás de comida e de água, para o rebanho não morrer. Se o rebanho morrer, ele morre, e morre a família. Só que nesse meio havia o perigo de assaltante, havia o perigo de animais, lobo, leão. A estrada de Jericó, que é falada várias vezes na Bíblia, não é? O cego de Jericó, o bom samaritano, lembra da história do bom samaritano? A turma ataca lá a pessoa fica como morta. Essa pessoa, ela estava fazendo o caminho entre Jericó e Jerusalém. A estrada de Jericó foi considerada a estrada mais perigosa do mundo antigo. Nem Roma, nem no Egito, nem tinha uma estrada tão perigosa quanto a de Jericó. Por quê? Porque era uma estrada apertada, de desfiladeiro, e havia muita caverna. Então os bandidos ficavam ali escondidos ali, ó. Quando o pastor saía, às vezes com as suas ovelhas, ele tem que tomar cuidado para a ovelha não cair no precipício, tem que tomar cuidado com o animal, que ficava também escondido ali nessas frestas, e também com os bandidos. Qual é o jeito que ele se defendia? Pelo seu cajado. O cajado era usado para quando a ovelha estava saindo fora do rebanho, porque desejar, é preciso falar, se tem um bicho que é bocó, é a ovelha, né? Que sirva para nós também. Qualquer frautinha, qualquer coisinha, já vai a ovelha saindo do rebanho de Cristo. Ele pegava aquele cajado, já reparou no cajado do bispo, que é como se fosse um ponto de interrogação? Ele catava ali, paguela a ovelha e trazia de volta. Mas aquele cajado também servia como uma arma, para ele defender o seu rebanho. Só que essa pessoa, ela era pobre, ela não tinha onde guardar o rebanho. Então o que acontecia? Havia pessoas que tinham posse, que tinham terrenos, então eles construíam apriscos. Ele construía um lugar em que toda noite os pastores podiam levar o seu rebanho para se alimentar ali no aprisco, para ficar ali no aprisco, pelo menos durante a noite. Mas de manhã tem que sair. Por que tem que sair? Porque senão vai pagar a diária inteira. Se pagar a diária inteira, eu vou para a falência. Então deixava só na noite. Um pastor que era pobre, ele saía então de manhã, levava as suas ovelhas atrás de comida, de água. Veja, o Salmo 22, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então me esquece o que é lido lá. Ainda que eu ande, a ovelhinha falando, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temereis,
Não temerei por quê? Porque o pastor está comigo. Ou seja, as ovelhas andavam em lugar perigoso. Quando terminava o dia, então, o pastor voltava para esse abrigo, para esse aprisco, pagava o aluguel da noite e ia para casa, e as ovelhas ficavam ali. Em outro texto, Jesus vai falar do perigo de dos caras que roubavam, ia para roubar no aprisco, que não entrava pela porta, lembra? Jesus vai falar assim: eu sou a porta das ovelhas, porque havia esse perigo também, mesmo dentro do aprisco, no meio da noite, apareciam os ladrões que pulavam o muro, que entravam por outras portas, enfim. Mas ali, pelo menos, havia um mínimo de segurança. Só que era um monte de pastor que vinha, não era só um. Era um monte que trazia, então aquele rebanho imenso. Quando chegava de manhã, não tinha repartição, eram os coxos ali, e aonde ficava a água tal, mas não tinha repartição. Esse aqui é as ovelhas do fulano, esse aqui é do Beltrano. Não tinha repartição, era tudo misturado. Mas quando chegava de manhã, como é que fazia para separar? A voz do pastor. Quem conhece, quem já viu, sabe que é assim. A ovelha vai pegando confiança no pastor, no cheiro, na presença e principalmente na voz do pastor. Chegava de manhã, ele chamava as suas ovelhas: vem, vem, vem. A ovelhinha reconhecia a voz do pastor dele. Pode pôr na internet aqui, nunca viu, põe na internet aí, coloca lá, pastor chamando as ovelhas, você já vai ver. Elas não obedecem outra voz. Pela voz se dividia então o rebanho. Só que havia um outro tipo de pastor. No tempo de Jesus, tinha então esses caras que tinham posse, que tinham terreno, que tinham aprisco e que também tinham rebanho. Esses caras eram gente de dinheiro. Esses caras eram os reis do gado da época. Eles não conseguiam conduzir o seu rebanho sozinho. Então o que eles faziam? Eles contratavam pessoas para conduzir o rebanho. Então vamos supor, o rebanho lá era enorme, ele dava 3 o rebanho de um pobre, de um pastor pobre. Ele ia lá e contratava 3 caras a preço de uma moeda de prata por dia. Você vai pegar o meu rebanho, vocês vão dividir o meu rebanho, vocês vão pegar o meu rebanho e vão levar para tomar água, para se alimentar, tal e coisa. Depois chegar de tarde, vocês voltam com o meu rebanho, eu dou a moeda. Esse pastor, que era contratado, era chamado de mercenário. Hoje a palavra mercenário para nós já é uma palavra ruim, mas aí na época era o cara que era contratado. Só que vamos pensar, o pastor pobre, que só tem aquelas ovelhas, que tem que cuidar daquelas ovelhas, de repente ele está lá no meio do deserto, aparecia um lobo, como Jesus falou aqui no Evangelho, aparecia ladrão. Se ele deixar roubar suas ovelhas, morre ele e morre a sua família. Então o que ele fazia? Ia para o pau, ia para a luta, nem que ele morresse, porque é assim, é o tudo ou nada, porque se roubasse também ele estava morto. Agora o mercenário, a hora que aparecia o bandido, ele pensava, o que ele pensava? Eu não vou dar vida para a ovelha, o cara vai pagar uma moeda para mim, aí de repente eu vou lutar com o bandido aí, o bandido me mata, e aí o cara fica com o rebanho, eu estou morto. O que o mercenário fazia? Vazava. É isso que Jesus está falando então. Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O mercenário, ele foge. Aqui então vem aquilo que a gente falava no início. O Senhor nos chamou para sermos ovelhas dele, mas também para sermos pastores. Ele deu autoridade em cada função que você exerce. É preciso que você faça um exame de consciência para perceber se eu estou sendo pastor ou mercenário.
A primeira coisa é assim: eu preciso ser ovelha, para depois ser pastor. Assim? Quem não sabe obedecer, não sabe mandar. A primeira coisa, então, é preciso o quê? Saber ouvir a voz do pastor, saber identificar a voz do pastor. Olha o que Jesus falou: elas conhecem a minha voz. A primeira coisa, eu tenho que ouvir a voz do pastor. Aqui vai a responsabilidade nossa diante da palavra de Deus, porque o pastor continua a falar. Essa palavra aqui é viva. Quando você vem na missa, a palavra de Deus, ela não é histórias do passado que a gente vai tirar lição de moral. Essa palavra, ela é viva. O pastor já falou com você hoje. Você veio com as suas aflições, com as suas dores, com a sua canseira, com a sua alegria, com os seus sonhos. Você veio. Você veio esperando uma palavra de Deus. E ele já falou, o pastor já falou. Só que se você estava conversando, bobeando, dormindo, o pastor falou e você não escutou a voz dele. Depois a gente fala assim: eu não sei por que Deus não fala comigo, eu não sei porque minha vida não muda, porque você não escuta a voz do pastor. Quando termina a leitura, olha só que termina, olha como que fala: palavra do Senhor. O que significa isso? Significa que quem falou foi Deus. Pensa só, se Deus está falando, qual que é a atenção que você tem que ter? Quando você está lá em casa lá, e saiu uma notícia lá, um plantão da Globo, saiu uma notícia, está assistindo o jogo está tenso, como é que você fica? Você fica... Agora, será que a gente fica assim com a palavra de Deus? Deus fala para nós, fala o caminho que Ele quer que a gente siga, fala como é que Ele quer que a gente conduza a nossa vida. Ele fala também como é que Ele quer que você conduza as ovelhas que Ele te confiou. Mas eu não presto atenção no que Ele fala. Meus irmãos, isso aqui é básico. Você já pensou se eu perguntasse da onde foi tirada a primeira leitura de hoje? Se eu escolhesse alguém para perguntar? Se eu escolhesse alguém para perguntar da onde foi tirada a segunda leitura de hoje? A gente não presta atenção. Jesus fala e a gente fica como ovelha bocó. Fora o externo, porque o diabo não quer que você escute também. Aí vem o que? Gente que conversa, motoneta que passa fazendo barulho, não é assim? Criança chorando, esgoelando, e aí a pessoa, em vez de pegar a criança e levar lá fora, para que os outros possam escutar a palavra, larga a criança lá esberrando, microfone que falha. Não foi hoje? Bem na hora da leitura. Não é por quê? Porque não quer que você escute. Celular. Meus irmãos, qual é a hora que toca celular na missa? Na hora das leituras e na hora da consagração. As 2 horas mais importantes. Desligue esse bendito aí, gente. Desligue. Entrou na igreja, desligue esse negócio. Ah, padre, mas se for importante, vão te achar. Vão te achar. Agora veja, não é Deus que está ligando, então desligue, porque Ele está falando pela palavra. Durante a semana vem a pessoa e fala assim: padre, eu acho que eu tive uma visão, Deus falou comigo, eu só pergunto assim: qual foi o evangelho de domingo? Não lembro. Então Ele falou, mas você não escutou. Já contei a história, vou contar de novo. A pessoa na outra paróquia que eu estava, ele sumiu. Ele ajudava na igreja, de repente ele sumiu, caiu no mundão e sumiu. 10 dias depois acharam a pessoa. Aí foi ver, o cara estava tendo uma segunda família, estava tendo
com outra mulher. Aí passou um tempo, um mês assim, ele veio falar comigo, veio querer justificar. Era a pessoa que servia. Aí ele falou assim: sabe o que foi, padre? Apareceu uma ex-namorada minha, e ele com 2 filhas moças, casado, servindo na igreja. Apareceu uma ex-namorada minha, e daí, sabe, no fundo é foguinho na carça, né? Foguinho na carça. Aí eu fui na missa, eu estava em dúvida se eu ficava com a minha esposa ou com a outra. Olha só, a pergunta já é de ovelha bocó já. Aí eu pedi para Deus um sinal. Aí eu estava lá na missa, veio um beija-flor, ó o naipe, veio um beija-flor, entrou assim, bem no altar ali onde o senhor estava, ele deu uma beliscada ali nas velas e vazou pelo meio da igreja. E aí eu vi que era Deus falando para mim: vaza. Se nego tá vendo beija-flor aí, eu vou arrancar na cinta agora, hein? Aí, sabe, o que eu... Olha só, sem brincadeira, gente. Sem brincadeira, olha só. Eu falei assim para ele: Deus falou para você mesmo aquele dia, irmão? Deus deu um sinal para você aquele dia. Você lembra qual era o evangelho daquele dia? Ele falou: não. O evangelho era: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Percebe o que o padre está querendo falar? O pastor fala, mas eu estou preocupado com o beija-flor. Já pensou o que é o coração de Deus lá em cima? Ele querendo falar, comunicar para você, falar as coisas, e você está lá olhando lá o mosquitinho que está passando, o barulho da motoneta, a mensagem do celular. Você já pensou o que Deus tem que fazer para chamar a nossa atenção nessa hora, para você prestar atenção no que Ele está falando, gente? Quando a gente pisa na igreja, você tem que virar uma orelha gigante para escutar o que o pastor vai falar. Como o padre disse, ovelha é um bichinho bocó. Sabe o que acontece com a ovelha? Se o pastor não cuidar, os mosquitinhos chegam ainda e faz sujeira no ouvido dela. Começa a fazer sujeira no ouvido dela, começa a dar coroda, não sei o que. Aquilo ela entra no cérebro da ovelha, a ovelha fica louca. O pastor tem que limpar a orelha do bichinho toda hora. Presta atenção, ovelhinha. Quem que está depositando coisa aí na sua orelha? Será que eu estou escutando o que ele está falando? Muito bem, estou escutando. Agora vem a segunda coisa, que ele constituiu você pastor também. Você tem um povo para levar para Deus. Esse povo é a sua família. Como o padre disse no começo da homilia, eu tenho uma missão de me santificar, santificando vocês. Quando eu chegar diante de Deus, Deus vai perguntar se eu santifiquei, se eu santifiquei vocês, se eu conduzi vocês para Deus. Mas quando vocês chegarem, Ele vai perguntar também para cada um: cadê a paróquia que eu te dei? Que paróquia? Sua esposa, seus filhos. Você tem que escutar o que o pastor fala para replicar o que ele fala. Senão você, como pastor, se torna um mercenário. Por quê? Porque começa a falar coisa da cabeça, começa a falar vinagre. Presta atenção, gente. Hoje em dia, além das pessoas não cumprir os mandamentos, é ou não é? Olha o relaxo que está. Além das pessoas não cumprir os mandamentos, elas estão mudando o que o pastor fala. Elas estão mudando a voz do pastor. Gente, isso é papel de mercenário. Se você é pai, se você é mãe, se você exerce uma missão de professor, de autoridade, você tem que conduzir as pessoas para Deus. Isso não significa que você tem que abrir a Bíblia lá na escola lá e ficar pregando, mas você tem que conduzir as pessoas para a verdade que é Deus.
E aí vai de você escutar a voz do pastor e falar o que o pastor fala e não o que você acha. Quando começa a falar o que eu acho, já é bichinho na minha orelha, já estou falando, já estou ficando doida já. Não basta as pessoas pecarem, elas distorceram a palavra de Deus. Quer ver? Eu acho que esse negócio de ir na missa não precisa. Eu rezo em casa, eu falo direto com Deus. Meus irmãos, o pastor falou assim: guardarás domingos e dia de festa de guarda. Quem que falou isso? Foi um papa? Foi um santo? Não, foi o pastor que falou isso. É um mandamento. Existe um mandamento que você tem que vir na missa de domingo. Ele mandou, o pastor mandou, mas daí vai a ovelhinha e fala: eu acho que não. Aí ele começa a repetir isso, e isso replica nos seus filhos, na sua esposa, e pronto, já está lá uma turminha que desgarrou do rebanho. O pastor chega e fala assim: aquele que simplesmente olhar com mau desejo, com desejo no coração para uma mulher, já cometeu adultério com ela. Mas olha a esbórnia que está. Ninguém mais segue o sexto mandamento. Será que o pastor mudou a voz? Ou é gente que está mudando o que o pastor falou? Casamento é indissolúvel, casamento é homem e mulher, casamento... O pastor falou, foi o pastor que falou, mas a gente muda, a gente vai mudando as coisas, está vendo? Se eu não escutar a voz do pastor, a primeira coisa é eu escutar a voz do pastor, a segunda coisa é replicar o que o pastor fala, e não o que você dá na sua cabeça, dá na sua telha aí. Você sabia que quando você vem para a missa, é direito seu receber fé católica? O que significa isso? Parece óbvio, mas não é. Significa que aqui eu não posso ficar falando minha opinião sobre as coisas. Aqui eu não posso ficar falando de política, não posso ficar falando de novela, de futebol, de quem que vai ser o novo Neymar. Quando você vem para a missa, você tem o direito de receber a voz do pastor. Então, para mim falar a voz do pastor, eu tenho que ter escutado ela. Eu escuto a semana inteira, gente, lendo, pensando o que vai falar no domingo, rezando para chegar aqui e falar o que o pastor quer que eu fale, porque disso depende a minha salvação. Se eu conduzir vocês errado, a batata vai assar para mim. Agora olha quanto pai, quanto mãe que não escuta a voz do pastor, e aí fica falando coisas da cabeça. Eu sou católico, mas eu acho que aborto não é pecado. Eu sou católico, mas acho que isso não é pecado. Meu, e aí, não vai seguir? Que pastor que não vai seguir? Olha o tanto de gente falando abacaxi na televisão, falando vinagrete nas faculdades. Que voz que você vai seguir? Deixa aí a turma colocar os bichinhos aí na sua orelha, você vai ver onde você vai parar. E quando é para escutar a voz do pastor, a gente não escuta. Estamos lá bocosando, prestando atenção em beija-flor. Escuta a voz do pastor e orienta o seu povo a partir da voz do pastor, que vai dar bom. Segunda coisa, qual é a diferença de pastor, do pastor, uma segunda diferença entre pastor e mercenário? O pastor, ele está presente na vida das ovelhas. O mercenário não. O mercenário é um ausente. O Papa Francisco, ele tem uma homilia, falando para os padres, que os padres têm que estar presentes no meio do povo. Pensa só, Deus me colocou pastor desse rebanho. Pelas mãos do bispo, que é o pastor da diocese, Deus me colocou pastor da paróquia Sagrada Família. Tinha gente muito mais capaz, muito mais santo, muito, sabe, sem falsa modéstia. Talvez você queria um padre cantor, um padre, um padre intelectual, um padre isso, aquilo, veio o padre Néia, é o que tem para hoje. Deus designou essa missão de ser pastor para mim. O padre João e o padre de Sandro, eles são colaboradores nesse meu pastoreio, até o dia que eles forem párocos da paróquia deles.
Mas eu pego e falo assim: já que tenho 2 padres lá, tem 2 vigários. A palavra vigário significa isso, aquele que faz a vez do pastor. Quando o pastor não está, ele supre a ausência do pastor. Já como eu tenho 2 vigários, eu vou bater perna. Eu vou na praia, eu vou viajar, eu vou pregar para tudo quanto é canto no Brasil, mas o meu povo eu vou largar para eles. Gente, é o meu povo que eu tenho que santificar, é aqui que eu tenho que estar. Aí o padre é um ausente, ninguém vê o padre, não sabe onde está viajando, está não sei na onde, está. Quantos pais, quantas mães que são ausentes diante do seu rebanho? O cara fica mais no bar do que em casa. Presença, ainda mais nesse tempo hoje que os casamentos não estão durando, gente. Aí separa, aí tem a ausência ou do pai ou da mãe, porque separou. Mas é bíblico que a ovelhinha, que se chama criança, ela precisa do pai com a mãe perto. Mas ninguém escuta o pastor no casamento, aí vira essa bagunça que está. A criança vira cabo de guerra no meio de treta de casais que há 1 ano atrás era amor e era bem, agora um não consegue respirar o mesmo ar perto do outro. Se encontra, parece que vai sair a 3ª Guerra Mundial. E a criança para o meio. Está faltando ouvir o pastor. Terceira coisa, o cheiro das ovelhas, o cheiro do pastor. O Papa Francisco, nessa homilia, ele fala que nós padres temos que ter o cheiro das ovelhas, ou seja, tem que estar no meio da farofa, gente. Pode reparar que existe um tipo de cristianismo, está gravando, mas eu vou falar, hein? Existe um tipo aí de padre que não quer misturar com as ovelhas. Entre aspas, gente, cada um tem sua missão, Deus é que vai julgar. Mas entre aspas, é muito fácil eu ser um padre de fama, porque eu não tenho que carregar a ovelha, eu não tenho que sentir o cheiro das ovelhas. Eu desço do meu helicóptero e vou cantar, faço o show, vou embora, pego o dinheiro e vou embora. Essa semana o padre pregava então para os seminaristas, o padre falava: sabe o que está faltando no sacerdócio, para nós sacerdotes, o que está faltando? Não está faltando padre famoso, já tem bastante. Não está faltando padre surfista, pagodeiro, não está faltando isso aí. O que está faltando é soldado raso, escondido na trincheira, cheirando ovelha. O que é cheirando ovelha? Vai lá na casa da velhinha dar unção. Não vai ter corneta, não vai ter Rede Globo, não vai ter ninguém lá. Vai lá celebrar a missa lá para meia dúzia de pessoas lá. Vai lá, vai confessar, vai. Não tem, ninguém está filmando. Mas você tem o cheiro das ovelhas. O padre tem que estar no meio da farofa. Tem padre que, não sou melhor que ninguém, mas tem padre que o povo não pode encostar nele. Tem padre que desce pronto para a missa e sobe e vaza pronto, porque ninguém pode chegar nele. Gente, ter o cheiro das ovelhas é gastar a sua vida por eles, não tem jeito. Eu falava essa semana para os meninos lá: se você não quer ser incomodado, não seja padre, porque é na hora que você vai descansar, que você tomou um banho, você vai jantar, que você vai assistir o seu joguinho, aquela hora é que vão pedir para você ir no hospital. É depois da missa, depois de 3, 4 missas, que vai vir a pessoa pedir uma bênção porque está grávida, porque vai fazer uma oração, porque vai fazer uma cirurgia. É naquela hora. Mas se eu pegar e vazar, a pessoa fica no vácuo. E a vida do pastor, olha como é. Vem uma pessoa, acaba a missa, vem as pessoas, né? Aí vem a pessoa: padre, hoje é meu aniversário. Aí você vai lá, dá a bênção, parabéns, tal. Aí vem outro e fala assim: padre, meu pai morreu. Aí vem outro e fala assim: padre, eu estou grávida. A outra:
Então você faz assim, ó, você se alegra, depois você fica triste, depois... Ah, padre, é o seu aniversário. Ei, padre, meu pai morreu. No instante seguinte, entende? Isso é ser pastor, gente. Eu não posso ser indiferente. Você, como pai, como mãe, tem que ter o cheiro da turma, tem que ter o cheiro do seu filho. Agora, o cara tem o cheiro do bar, tem o cheiro de maconha, tem o cheiro de dinheiro, tem o cheiro da zona. Que cheiro que você está tendo? Eu estou tendo o cheiro de Cristo. Se eu estou tendo o cheiro de Cristo, vai impregnando, não é assim? Você sabe, você percebe. Por exemplo, seus filhos vão pegando mania sua, vai pegando jeito de falar, vai pegando as gírias, vai pegando, não é? Vai pegando. Semana passada teve a primeira Eucaristia das crianças, quase 200 crianças. Gente, sem brincadeira, tinha mais de 70% das crianças não sabia fazer o sinal da cruz. Por quê? Porque o pai não ensinou. Agora, o que a gente confessou de palavrão é sinal o quê? Aprenda em casa, vai repetindo em casa. Que cheiro que está passando? Veja só, deixe rastro no seu povo, deixe pegada do pastor, do bom pastor que é Jesus, no seu povo. Imprima pegada de Jesus no seu povo. Deixa cheiro. Qual é o cheiro que eu vou deixar para o meu filho? Daqui, sei lá, 15, 20, 30 anos você vai morrer. Quando o seu filho lembrar de você, ele vai lembrar do quê? Ah, meu pai é um cara que bebia demais, batia na minha mãe. A minha mãe era uma faladeira, brigava com todo mundo. Meu pai era um homem que rezava. Meu pai era um homem honesto. Meu pai era um homem justo. Deixa rastro, gente. Deixe rastro. Deixe cheiro. Você reconhece o bom pastor e quem é mercenário também pelo visual, por aquilo que a gente enxerga. Você percebe a presença de Cristo, primeiro de tudo, nos símbolos. Círio Pascal. Por que o padre incensou essa velona aqui? Porque é a presença de Cristo ressuscitado. Imagem, crucifixo, o sacerdócio, tudo isso são presença de Jesus que você reconhece. Quando o padre entra na missa, por que as pessoas fazem reverência? Não é porque sou eu, é porque eles veem Cristo aqui dentro. Há algo visual que eu estou vendo. Será que eu estou fazendo isso na minha casa? Será que meus filhos estão vendo em mim a pessoa de Jesus? Será que depois que termina a missa eu chego em casa, qual é a imagem que eu transmito para quem não foi? Para quem ficou em casa? Será que eu ensino a turma de casa a ter respeito com a imagem, com o crucifixo, com o lugar santo? Será que eu estou ensinando, por exemplo, que quando chega na igreja tem que ficar quieto, tem que ficar em silêncio, tem que rezar? Qual é a visão que eu estou tendo diante das coisas? Mas mais ainda do que isso, será que eu estou fazendo com que o meu povo, as minhas ovelhas, reconheçam a figura do pastor no outro, no próximo? Porque nós somos criados à imagem e semelhança dele. Será que as pessoas, quando olham para outra pessoa, ela vê uma oportunidade de ganhar dinheiro, de prazer, de se oferecer? Ou será que quando eu olho para o outro, eu vejo a pessoa de Jesus? Será que eu estou ensinando isso para a turma de casa? Então não estou sendo um bom pastor. Então onde você acha que vem esse monte de moleque aí que sai de noite depois de balada e vai tacar fogo em mendigo? E vai bater em mendigo? Eles não estão enxergando Jesus no mendigo lá. Por quê? Porque em casa já não teve isso. Dê água para suas ovelhas. Beba em Jesus e dê água. Água para tomar e água para se lavar. O que significa isso? A água para tomar significa abastecer a fé da turma,
a fé, a esperança e a caridade. Será que eu estou sendo um sinal de fé para a turma de casa? Será que eu estou sendo um sinal de caridade, da verdadeira caridade, essa que vem do alto, para a turma de casa? De esperança? Eu vou pegar só a esperança, senão vai acabar meia-noite. Vou pegar só a esperança, presta atenção. O que tem de profeta da desgraça nos nossos tempos? Será que eu estou sendo profeta da desgraça ou estou sendo profeta da esperança? De 10 palavras que eu falo, 9 é reclamação, é murmuração, é crítica. Está aí um mercenário, sempre reclamando, sempre questionando, sempre nada dá certo para mim, nada. Ninguém aguenta gente assim, mas está cheio. Eu consigo sugar a alegria das pessoas. Depois a pessoa vem e fala: padre, eu não sei porquê, ninguém quer ser meu amigo. É lógico, você vê o cara, você já vaza, sai fora. Você está alegre lá, daí a pessoa vem com... Tem dia que você está no atendimento, e aí tem aquela filona para você atender, né? E já é só BO, atendimento é só BO, não é confissão. Ninguém chega lá contando como se fosse Santa Teresinha, São Francisco, é só BO. Cada um que vem para o padre só joga o seu pior em cima do padre. Mas tem gente que tem o dom de tirar a nossa paz, porque é profeta da desgraça. Você está ali cansadão, calor, aquele monte de gente falando BO, aí você olha na fila, tem aquela pessoa, sabe, aquele vampirão para você atender. Você vai: ai Jesus, hoje não, tomara que vá com o Padre João. Ninguém aguenta, gente, ninguém aguenta profeta do desespero. Esses dias teve um casamento aqui, estava todo mundo alegre, todo mundo aqui, pá. Eu saí do casamento, já veio: padre, eu preciso falar um negócio para o senhor, deixa eu curtir o casamento. Sabe, querendo arrancar sua paz. Estava lá no jantar dançante lá, deixa o padre jantar. Não, fica, padre, precisa falar um negócio. Eu sei com o pernilzão na boca lá, turma, eu tenho que falar um negócio. Quer acabar com a noite do padre, Aí você vai ver a tretinha, é discussãozinha. Ele pisou no meu pé, tô magoadinho, sabe? Dentro de casa é isso. Vamos crescer. Eu falava para o seminarista essa semana: você vai no seminário, você tem que entrar na música ali, tem que fazer o que não quer, tem que lavar banheiro, tem hora que é que nem prezinho, tem que pôr todo mundo lá em ordem unida e fazer. É assim. Agora, se você quer para ser padre, você tem que se submeter a isso. Se você for orgulhoso, você fica com mãe e vai embora. E aí como é que fica a vocação? Da mesma forma, assim, qualquer coisinha a gente já está com manha. Não vou mais na igreja, vou deixar de fazer isso, vou separar da minha mulher, eu não vou falar mais com o meu marido, não vou isso, não vou aquilo outro. Para de manha, seja profeta da esperança. Bebe no pastor, bebe em Jesus e vai. Meus irmãos, você tem uma família para salvar. Ainda mais, não é só beber, também é lavar. Você tem que lavar as ovelhas. Vai deixar a ovelha suja? Quem deixa a ovelha suja é mercenário. Como é que lava as ovelhas? Confessando, é confissão, não tem jeito. Você está falando para o povo seu confessar? Ou você está deixando? 20 anos que o moleque não confessa, 10 anos que o marido não confessa, tá bom. E se morrer amanhã, vai para onde você está achando? Você vai ficar assim? Presta atenção, que é a salvação do povo que está em risco. Padre, mas eu falo, ele não vai. Pega no pé. Ser profeta é falar. Ser pastor é ficar falando. Padre, mas eu já falei 1000 vezes. Vai falar 10.000 vezes. Vai para a igreja, vai confessar, vai não sei o que. Aí o que acontece? Deixa a pessoa se perder. Os pais estão deixando os filhos se perder na cara deles. E não faz nada, gente. Primeira coisa, olha só: 10% é falar.
Tem que falar. Você vai morrer falando. Está errado, tem que ir para a igreja, tem que ser... Ah, padre, mas ele tem 40 anos, ele vai ter 100 anos. Veja, não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que depois dos 18 anos, o filho não tem que obedecer o pai com a mãe. Ampara seu pai na velhice, está falando lá no texto bíblico. Você deve respeitá-los, você deve ser orientado por eles, e você deve também fazer isso com seus filhos, independente se tem idade ou não. Então pega no pé, corrige, fala. 10% é falar, e 90% é dobrar o seu joelho e rezar por ele. Presta atenção, o padre vai falar, hein? Se essa pessoa que você ama não está aqui na igreja, das duas uma: ou você não rezou o quanto deve, ou você não ama essa pessoa. Porque se eu amo essa pessoa, eu vou arrancar essa salvação dele na marra, nem que meu joelho caia. Que o anjo Gabriel fala para a Virgem Maria? Para Deus nada é... Se eu acreditar nisso, ele vai vir, ela vai vir. Se ele não está aqui, se ela não está aqui, é porque eu não rezei o quanto devia ainda. Padre, mas eu rezo 10 terços, você vai rezar 100 terços que ele vai vir. Essa é a sua missão, gente. A sua missão é levar o seu povo para Deus. A sua missão é levar as ovelhas que Deus confiou para você no céu. Se você ama essa pessoa, você tem que querer isso para ele. Não, eu vou deixando ele se afundar. Se afundar. Você lembra quando Pedro começa a afundar lá no mar, quando ele quer andar sobre as águas, ele fica andando nas ondas, olhando para as ondas, depois ele começa a afundar. Ele grita: Senhor, salva-me. Tem filho que está gritando: Pai, salva-me. Mãe, salva-me. E ele está deixando o filho, porque ele mesmo não vem na missa, ele mesmo também não reza, ele também... Olha, gente, como é que vai ser isso no dia do juízo? Por último, um pastor de verdade, ele deve morrer pelas suas ovelhas. O mercenário foge, o pastor morre. O que significa morrer pelas ovelhas? Eu tenho que largar de mão dos meus caprichos, dos meus gostinhos, e ir para aquilo que importa, que é salvar o meu povo. Para salvar o meu povo, você vai ter que abrir mão de muita coisa que é projeto seu. Tem dia que eu quero ficar descansando, tem dia que eu quero assistir jogo, tem dia que eu quero passear, mas tem que ir no hospital dar unção dos enfermos, tem que ir no velório meia-noite, tem que ir no velório de criança. Pensa que é fácil em velório de criança? Você vai falar o que lá para a mãe? Mas você tem que ir, porque quando você chegar, presta atenção, o padre chegou lá no velório de uma criança, qual é a palavra que o padre pode falar ali que vai consolar a mãe? Tem, mas vai passar 10 anos, a mãe vai lembrar que ela chorou no ombro do pastor. Para isso eu preciso morrer. Tem que ser no meio da noite, tem que sair com dor. Essa semana eu estava falando, fui pregar o retiro, eu estava trincando de dor, mas eu tenho que morrer para que os outros tenham vida. Agora tem um monte de pai e mãe que quer curtir a vida, e o filho se perdendo. Abre mão das suas coisas pelo bem da sua casa, alimenta a sua família com Jesus, o verdadeiro pastor, que é a Eucaristia, e se for preciso, dá a sua vida por ele. O bom pastor dará a vida pelos seus rebanhos, pelo seu rebanho. Agora, se eu não sou capaz de dar a vida para o meu rebanho, eu sou um mercenário. Isso vale também quando a chavinha vira em relação aos pais. Chega uma hora que a idade vai chegando e começa a falhar, o HD começa a falhar, enfermidade, começa a ficar teimosinho, começa isso, aquilo, outro, próprio da idade. E aí começa o quê? Um jogo de empurra de irmão.
Ninguém quer mais cuidar do pai com a mãe. Por quê? Porque atrapalha a minha vida. Mas presta atenção. O que está nessa leitura aí? Está assim: enquanto o pai com a mãe me ajudou, me beneficiou, eu estou com eles. Agora que eles precisam da minha ajuda, aí eu vazo. Como é que se chama isso? Mercenário. Quer ver da briga em família é cuidar de pai com a mãe e herança. Está aí o sinal dos mercenários. Quanto tempo faz que você não liga para sua mãe, que você não vai visitar sua mãe, seu pai? Mas ela é grossa, mas ela é sua mãe, ela é seu pai. Mas ele está zanzando, tá, não sei o que, tá, vai lá. Depois que morrer, não adianta ficar aí pulando no caixão. Quanto escândalo no caixão que a gente vê. Se tivesse cuidado durante a vida, estava com a consciência tranquila. Quem que você quer ser, pastor ou mercenário? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso.